seguinte, meu nome é Vênus Capel, tenho 22 anos, sou uma pessoa trans não binária, artista visual, produtora cultural e social media. E hoje eu trouxe esse projeto aqui pra gente conversar um pouquinho mais sobre a não binariedade nesse contexto cultural, né? Nesse olhar não ocidental, e a gente entender um pouquinho mais como isso afeta a história da nossa sociedade. A gente vai entender um pouquinho se é uma coisa muito atual, se não é, de onde, quando que a gente começou a falar sobre outros gêneros, além do homem e da mulher, né? E entender um pouquinho sobre a história de tudo isso. É importante a gente entender o que é não binariedade, né? Então eu vou trazer aqui um pensamento bem ilustrativo para a gente tentar entender de uma vez por todas o que é binário e o que é não binário. Binário é tudo aquilo que vem de dois. Então é homem e mulher, que são esses gêneros construídos socialmente na nossa sociedade hoje em dia, né? E não binário é tudo aquilo que foge, né? Eu vou trazer também essa questão sobre pessoas não binárias serem trans, sim, porque muita gente acha que não são pessoas trans, que a não binariedade é uma expressão ou algo do tipo, mas não, a não binariedade é um gênero e o conceito de transgeneridade é todas aquelas pessoas que não se identificam com o gênero imposto, né? E aí a gente precisa entender o quanto a transgeneridade é um termo guarda-chuva e que abrange vários gêneros, né? E a não binariedade também, né? Porque vamos imaginar um guarda-chuvinha assim, onde todas as pessoas trans estão embaixo dele, assim. E aí embaixo desse guarda-chuva tem vários outros guarda-chuvas, entendeu? Tipo, tem o guarda-chuva não binário. O guarda-chuva não binário tem vários outros gêneros, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa gênero, uma pessoa não binária gênero, que seria uma pessoa que não se identifica nem como homem e nem como mulher em nenhum momento da sua vida. Mas não é porque eu sou assim que todas as pessoas não binárias têm que ser, né? Porque a gente precisa entender essa pluralidade e o quanto as pessoas trans são totalmente plurais e existem várias formas de ser e existir. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre se a não binariedade é um conceito construído no século XXI, é uma coisa muito nova. E não, a gente pode ter começado a falar sobre isso recentemente, né? A conseguir dar nome para não binariedade agora, criar essas caixinhas, né, para essas identidades e cada uma ter uma nomenclatura, mas não é uma coisa nova, né? É importante a gente entender que o primeiro registro de não binariedade foi no Egito Antigo, há muito tempo atrás, então não é uma coisa nova, a gente existe aí há muito tempo, e é importante a gente dizer o porquê aconteceu esse apagamento, né? Porque a não binariedade é um conceito não ocidental, né, de culturas não ocidentais, e a gente traz aqui uma nomenclatura muito importante pra gente entender tudo isso, que é o heterossexismo, né? Que é toda a exclusão de tudo que não vem da Europa, né? Tudo que não vem de uma colonização. E com a colonização europeia aconteceu muito esse apagamento dessas identidades, né? A gente colocar totalmente isso de lado e apagar essa história, apagar essa cultura, e entender que o certo é ser homem e mulher apenas, e que não existe outros gêneros, não existe outras formas de ser. E agora eu vou começar a trazer para vocês um pouquinho sobre quem são esses povos, né, e como eles se identificavam em cada localidade. O primeiro que eu vou trazer aqui são os dois espíritos, que vêm dos povos originários, né, que são pessoas que dentro de um corpo existiam dois espíritos literalmente, masculino e feminino. E assim essas pessoas se identificavam enquanto pessoas não binárias, porque não estava dentro do que era ser completamente homem ou completamente uma mulher. Agora, já partindo para a história egípcia, a gente traz o deus Atum, que foi o primeiro deus da história egípcia, e ele traz essa não binariedade, essa de ser uma pessoa gênero intersexo dentro da história egípcia, né? Que uma pessoa gênero é aquela que não se identifica em nenhum momento com nenhum dos gêneros binários. Então, Atum era uma pessoa declaradamente agênero.
Agora a gente vai para a cultura havaiana, onde existiam os povos Mahu, que era a nomenclatura que era usada para um terceiro gênero ali, né? Então existia homens, mulheres e pessoas que se identificavam enquanto Mahu. Mahu normalmente era um grupo de sacerdotes também, né? Essas pessoas, elas estavam ali para orientar outras pessoas de outros povoados que procuravam elas para entender, pedir dicas e entender o que estava acontecendo na sua vida. E isso traz muito essa visão para o que acontece hoje em dia, né? Que é da gente excluir pessoas trans, não binárias, né, da nossa sociedade, como se essas pessoas não tivessem nada de bom para oferecer. E com os povos Mahu era ao contrário, né? As pessoas viam esse povo enquanto pessoas com uma visão muito aberta, né? Com uma visão muito clara das coisas, pessoas muito espiritualizadas. Então buscavam essas pessoas para orientações. Agora, falando de cultura africana, a gente traz um pouquinho da filosofia iorubá, né? Falando um pouquinho sobre esses orixás metá-metá, que são conhecidos como orixás que não eram homens e nem mulheres, que equilibravam essas energias do feminino e do masculino, como Logun-Edé, como Oxumaré e Oti. Então esses orixás, que hoje em dia, né, são orixás, mas já existiram na nossa terra, já viveram na terra com a gente, eles são orixás que não se identificam enquanto homem ou mulher e fluem aí entre esses gêneros e essas energias. E agora eu vou contar um Itam para vocês, né, que são histórias da filosofia iorubá, que é de Logun-Edé, que era filho de Oxum e Oxóssi, né? E Logun-Edé passava metade do ano com a mãe Oxum e outra metade com seu pai Oxóssi. Em um certo momento, Logun-Edé começou a ir visitar sua mãe no reino de Xangô. Xangô não deixava que outros homens entrassem no seu reino, né? Por uma questão de um machismo estrutural, de que ele tinha que ser o único homem presente ali. Então Logun-Edé começou a se vestir de Oxum e entrar no reino. E um dia estava acontecendo uma festa. E aí Logun-Edé entrou vestido de Oxum e todo mundo ficou apaixonado, falando como essa mulher, né, era mais bonita do que Oxum. E eu acho que isso traz uma reflexão pra gente, né? O como para esses povos, né, para essa cultura era algo muito natural, né? A gente lidava dessa forma de um jeito muito mais simples. E como toda essa história foi totalmente apagada e a gente começou a acreditar em uma só forma de ser, né, que é a binariedade. Então, gente, foi isso, né? Eu trouxe um pouquinho aqui alguns conceitos e alguns exemplos, né, algumas representatividades pra gente entender e conseguir olhar para quem veio antes da gente. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entenderem o quanto a não binariedade está presente num contexto cultural gigantesco e o quanto isso faz parte da nossa sociedade, né? O Brasil, enquanto um lugar muito miscigenado, né? A gente é uma mistura de cultura, então eu acho que isso faz a gente abrir um pouquinho o nosso olhar e entender tudo isso de uma forma muito mais profunda, né? E a seguir também eu vou deixar algumas dicas aqui do que ler sobre isso, do que pesquisar, porque, né, a cabeça de vocês devem estar explodindo de entender que existe tantos gêneros, tantas formas de existir, além daquele que é ensinado pra gente ali na escolinha, né? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Me acompanhe nas minhas redes sociais também, que eu posto bastante coisa sobre isso. A gente tá aí fazendo esse trabalho, né, de colocar essa questão muito mais aqui, principalmente na cultura de Santos, né? Falar um pouquinho mais sobre isso, a gente conseguir levar essa representatividade mais para as pessoas, principalmente para aquelas que não chegam, né? Porque a nossa gente tá num lugar muito excluído, então a gente precisa estar aqui falando sobre isso para conseguir levantar o nosso povo, né?